Então vamos botar aqui para o pessoal, porque o pessoal ouve depois quando, Você vai gravar, né? é, É, teve quando eu eu gravo, o li, pessoal tem, eu tem ouvi ouvido. É. esse último eu ouvi. Só não Então vamos lá, fazendo a prece. Quer fazer a prece, Ana? posso fazer. Senhor Jesus, nos ampara, Senhor, nesse momento da continuação da leitura do livro Paulo Estevam, que possamos estar aberto à compreensão do livro, das palavras de Ana, e que possamos aproveitar para o nosso caminhar, nosso aprendizado em nossa vida. E tenhamos uma boa leitura, todas nós. O sono segure aí para não cochilar ninguém, ninguém cochilar. Que Deus nos abençoe na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. E hoje eu sempre faço no meu evangelho, mas tem uns salmos que me é muito, muito querido no coração. 91 Também, também. Eu também gosto eu do 91. adoro 91. Eu É. faço 91 quase sempre no trabalho. E o 23 porque foi minha mãe que me mostrou pela primeira vez. Como E é que ela quando. tá? Também, A sua tia que faleceu, a irmã irmã dela. dela. E quando. E assim, eu sempre faço no Evangelho no lar, aqui em casa. Uhum. E quando, às vezes, assim, a gente precisa de paz, eu volto nele. E aí eu queria lembrar que no momento de aflição muito grande, quando Jochebed, na verdade, essa semana eu fiquei sabendo que no hebraico eles falavam hebraico, né? O nome do pai de Gesiel, na verdade, é Yoredeb, né? A gente tem dito Jochebed. Mas no momento da aflição, quando eles percebem que o pouco que tinham, eles perdem, né? Então, o Gesiel lembra o Salmos 23, o Gesiel com Abigail. E aí eu queria começar com o Salmos 23 também, para todos nós, né? Em nossos lares, nossas famílias. O Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Deitar-me, deitar, deitar-nos-emos em verdes pastos. Pela, guia-nos mansamente às águas muito tranquilas. Refrigera-nos a alma. Guia-nos nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, não tememos mal nenhum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos o banquete do amor na presença dos nossos inimigos. Unge-nos de perfume a nossa cabeça. Nosso cálice transborda de júbilo. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Ah, alguns estudiosos falam que a tradução desse salmo não está inteiramente correta, porque quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na verdade a tradução correta seria o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. É bem diferente quando você diz nada me faltará, porque está dizendo que Deus não deixará você passar por agruras, mas quando você
coloca, né, o que seria talvez a tradução conforme o original, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Para mim faz mais sentido porque ele está dizendo assim, agruras todo mundo vai passar, mas Deus nunca irá nos abandonar, né? Então faz mais sentido. Outra coisa desse Salmo 23 é que, assim como os demais, eles trazem muitos elementos da cultura da época, né? Então, o povo judeu era um povo agrícola, um povo pastoril, né? Então, é natural que os salmos eles tragam muitos elementos, né? Tanto do pessoal agrícola como os pastores. Então, por isso que ele fala aqui, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Então, vara e cajado está se referindo a quem? É pastor, né? E quando o pastor faz o quê? Ele guia as ovelhas, e quando uma ovelha está querendo se desgarrar, ele taca-lhe uma cajadada, né? Pega uma varinha e traz para cá com aquele cajadinho que ainda é assim, né? Venha, minha filha, né? Então ele. E se a gente lembrar, o que mais que o pastor usa, né? Que outra ferramenta que o pastor usa? Todo pastor tem um cachorro, né? E na hora que o cajado, que a vara não dá certo, ele manda o quê? O cachorro. Vá o dentinho do cachorro. Então, é engraçado que quando a gente começa a entrar a pensar na cultura da época, no contexto que esses textos, essas escrituras foram feitas, você começa a entender um monte de coisa, inclusive até a ver coisas que às vezes não estão escritas. Então, quando você pensa assim no cão do pastor, é como os espíritos falam, né? Que Deus é Pai de misericórdia, de amor, e que a dor é o último recurso que é usado para a nossa educação. Assim como o pastor vai gritar o cachorro, chamar o cachorro como último recurso, porque ele vai usar um cajado, ele vai usar uma vara, não dando certo, foi para muito longe, né? Vem, manda o cachorro buscar, mas o cachorro vai buscar no dentinho, né? Não vai buscar no cajadinho, na varinha. Então, assim, é bem bacana quando a gente começa a ver essas coisas assim. É, então, tá. Aí, a gente está agora no capítulo 4 nas estradas, acho que o título é Nas Estradas de Jope. Não, nas estradas de Jope. Antes a gente estava em Jerusalém, agora nas estradas de Jope. Jope, hoje em dia, é Java, e é uma cidade portuária, né? E Jope é só para a gente se situar. Ah, eu acho até que eu peguei um mapinha aqui, deixa eu ver. É, peguei aqui. Ah, não vai abrir. Será? As viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tem uma figurinha aqui, vamos ver se vai abrir para mim. É... Ah, trouxe aqui, botei aqui. As viagens. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Espero que. Eu sei que tem gente que está no celular, mas eu vou tentar aumentar aqui só para a gente situar, porque assim, você sabe, né, gente? Eu nasci de cabelo louro, eu tenho que ver as coisas para entender. Então, assim, senão o tic-teco não consegue. Deixa eu botar aqui. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui a fotinha. Todo mundo. Vocês estão vendo? O mapinha está muito pequeno. É só para a gente se situar aqui, que eu gosto de ver essas coisas, porque
me situa bastante. Esse mapinha aqui está mostrando todas as viagens de Paulo, né? As várias viagens de Paulo. Cada traçado desse fala de um circuito. Tá vendo que a última aqui, ó, veio tum, 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 foi parar lá em É, Roma e lá em Roma em Roma. ficou. Uau, É, longo mas caminho. é, é longo. É engraçado que quando a gente lê, parece que é tudo. Não, isso aqui é longo pra caramba. Então, assim, eles atravessavam o mar Mediterrâneo. Aí eu coloquei aqui, ó, Corinto Foi. foi onde Abigail e Gesiel nasceram, né? Eles É, nasceram em Corinto, mas os pais de Abigail e Gesiel vieram de Jerusalém, né? Vieram de cá, dessas áreas de cá. Corinto é uma cidade bastante conhecida, mercantil, etc, etc, grande, isso e aquilo, e ela é uma cidade conhecida dessa região aqui chamada Acaia. Acaia sim. era onde estava tudo, que na época era tudo isso aqui era Macedônia, né? Ah, Hoje em dia, isso aqui é o quê? Grécia. Então, eles é. falavam, né? Eles falavam grego, correto? Hum, É, aqui, Corinto, né? Aqui tá Tarso, ó. Longe pra caramba. Aqui, Tarso nasceu Paulo, né? hum, Tarso nasceu Paulo. E Tarso tá onde hoje é Turquia, né? Então, Tarso aqui na Turquia, Corinto aqui, Grécia, mas Abigail e Paulo vieram se encontrar em Jope. Tá bem pequenininho Jope. aqui, tá vendo? É, Ó? tô Jope, que vendo. hoje é Java. Pertinho de Hum, Gaza, gente. Ô, lugarzinho complicado. Pertinho de Gaza. É, e de Jerusalém, que era onde estava Paulo, por quê? Porque Paulo, nessa altura do campeonato, ele, como um estudante de Gamaliel, um cara que já estava super safo lá no Sinédrio, super conhecido, gente, ele era muito conhecido, né? Influente, não só pela sua inteligência, mas também pelo seu conhecimento, né? Ele aqui em Jerusalém, né, por conta da posição, porque nesse caso ele estava se graduando nessa época e ele estava se graduando como estudante de Gamaliel, inclusive ele já não se mais colocava como estudante de Gamaliel, já havia se graduado, porque o próximo passo dele seria esse cargo no Sinédrio, que para a gente pode traduzir como um ministro do Supremo Tribunal Federal, já que Israel, a nação judaica, não tinha independência política, a força, a administração, a ordem era regido, né, pelo Sinédrio, né, que não tinha independência política, porque tudo isso aqui era dominado por quem? Por Roma, né? porra, lá Mas longe. eles mantinham, tá? Roma, gente, ó, Longe, ó para você olha a ver como, distância. olha para você ver o que é poder, ordem e força, né? Tá Porque vendo? o troço estava aqui, né? É, E o pessoal dominava isso a ferro e fogo, né? é. Aliás, falando de Roma, vamos lembrar isso. Olha que coisa interessante. A gente está falando de Paulo, que veio da Turquia. A gente está falando de Abigail e Gesiel, mais tarde Estevão, que veio da Grécia. E tudo isso Uhum. convergindo por conta de Roma. Roma que mantinha todo mundo embaixo de um mesmo teto, né? Então, Hum.
Grécia, a gente está falando, Grécia, o que que era Grécia? Grécia foi o povo que, o povo grego veio trazer para a gente a questão da filosofia, da ciência, do intelecto, né? Era muito intelectual, Grécia. Roma, qual foi a missão do povo romano? Foi trazer a ordem, a paz e a justiça. Obviamente que devido às fraquezas humanas, a gente pisou na jaca bonitinho, né? Então, Uhum. mas era aquela coisa, a Pax Romana era o que rolava naquela época. Uhum. Outra, obviamente que não era exatamente o que aconteceu, a história como aconteceu não era exatamente como planejado pela espiritualidade, mas sim a espiritualidade já havia planejado e executado. Assim, o plano não é executado conforme a vontade de Deus, mas é executado, né? A gente é que entorta, né, as letras de Deus, né, as linhas de Deus. Mas Atenas viria para trazer a ciência, o avanço, o intelecto. Roma viria para trazer a paz, a ordem e a justiça, né? Por quê? Porque isso aí seria tudo isso estaria embasando mais tarde o que viria, que seria exatamente a questão moral, né? A gente estava adquirindo conhecimento, a gente estava adquirindo ordem, faltava o quê? A educação moral, que viria pelos ensinamentos, né, de Jesus. Me ocorreu aqui uma outra coisa que foi. Sim. Então a gente está falando o quê? Jesus foi crucificado no ano 33. Esse livro começa no ano 34. Então já havia É. passado um ano de Jesus, né? Gesiel e toda aquela confusão com Gesiel, que foi preso, tererê, foi para as galeras, depois da galera ele foi solto, depois, né? Tudo isso aconteceu no ano de 34, ele foi parar é, com Pedro na casa do caminho, né? E aí, o que que acontece? Nesse tempo todo, tá Gesiel se inteirando de todos aqueles ensinamentos junto com os apóstolos na casa do caminho. Nesse meio tempo, qual outro personagem importantíssimo que também está vivo aí nessa época? Algum palpite? Não, gente. É Públio mesmo? Lentulus está lá vivão Oh, ainda. é mesmo. Né? Tá Problemas, né? vivão, ele tá em Roma. Lembra que ele voltou para Roma? Aliás, após a crucificação de Jesus, ele volta para Roma. Ele tá em Roma. Então, se a gente parar para pensar, tudo que Emmanuel, como Emmanuel está descrevendo aqui essa obra que Paulo Estevão, ele sabia exatamente qual era a cultura do povo, como que eles se comportavam, ele sabia exatamente como é que Roma lidava com os conflitos, com os problemas. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente está falando de uma testemunha ocular, não é um cara contando uma história, não, ele viveu isso Viveu aqui, que lá. né? Ele É. viveu isso, é um outro elemento que dá muita autenticidade aqui nessa obra. Ô, Ana, o livro há 2000 anos foi antes? Depois, de Antes de Paulo quê? Há Estevam. 2000 anos, ele Sim. está falando dele, né? Públio É, Lentulus. Há 2000 anos, quando foi a história de Públio Lentulus. 50 anos depois foi já a próxima encarnação dele como escravo na história, né? é, É. é. Aí, Ok. aí o que que acontece? Esse livro começa, então, ele vai falando do que acontece com a família de Abigail e Jesiel. Ele descreve, Emmanuel descreve de uma forma muito peculiar a personalidade de Jesiel. Ele fala, inclusive, ele menciona a palavra desassombrosa, uma personalidade desassombrosa, ou seja, destemido, uma pessoa que
não obstante a, a sua alma ser uma alma doce, calma, tranquila, ele tinha essa característica, né, de ter uma personalidade desassombrosa, ou seja, que não abrigava as sombras dentro dele, né? Uhum. Acontece toda aquela série de coisas ruins com a família deles, mas a atitude dele é de resignação, porque vai acontecendo tudo de ruim, e ele chama assim, não, meu pai, vamos aqui, ó, vamos ler as escrituras, vamos ver qual é a palavra, né, sagrada para nós nesse momento, vamos ver qual é a mensagem. Em nenhum momento ele recrimina o pai. Olha que espírito elevadíssimo. Em nenhum momento ele recrimina o pai, em nenhum momento ele se revolta contra os romanos, né? Uhum. Mas ele é como se ele já soubesse assim: olha, não adianta ficar remoendo, chorando, lamentando o que passou. O negócio é olhar para frente, né? Já o pai dele quer o quê? Quer vingança, né? Lembra que Jesus fala, aquele que quiser, que quer me seguir, negue, negue a si mesmo, né? Ou seja, negue ao seu próprio ego, mas não foi o que o pai fez, né? Ah, então, essa é a personalidade de Gesiel. Aí no capítulo 4 começa falando da personalidade de Paulo, né? Chegando no cavalo branco, né? Ele todo assim, aquele, você pode ver aquele homem alto, aquela Bonito. pessoa bonita, destemido. O olhar, ele fala, tem uma parte que ele fala bem do olhar de Paulo, né? Que é aquele olhar assim determinado. Paulo, ele não era somente uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa extremamente instruída, ele sabia exatamente o que ele queria. Ele, quando ele olhava para a pessoa assim, ele não titubeava. Então, veja que são duas personalidades entre Gesiel e Paulo, é, muito similares no quesito assim, ambos sabem o que quer, ambos sabem para onde vão, ambos sabem muito bem daquilo que eles estão discorrendo, né? Ambos têm uma capacidade de fé inabalável. Mas a Paulo, naquele momento, ainda falta um pouquinho da questão moral, né? Tem uma parte aqui, eu vou até rever aqui essa. Eu estava antes, um pouquinho antes de vir, estava olhando aqui essa parte, deixa eu ver se eu acho. Nas estradas de Jope, tem uma parte aqui que ele fala. Ah, achei aqui. Ele fala assim: ele se encontra, então, em Jope. Se ele está em Jope, ele foi ver quem? Abigail. Abigail, porque quem está em Jope é Abigail. Ele está em Jope, ele vai encontrar com Sadoc, seu amigo, e aí ele, numa Uhum. conversa com Sadoc, ele fala: Roma é poderosa e aqui Atenas é sábia, Uhum. tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Ou seja, olha, são nesses detalhes que Emmanuel vai nos dando assim, vai colocando a gente muito bem a par da personalidade de Paulo. Era esta pessoa que queria porque queria dobrar os joelhos de nada mais, nada menos do que Roma, que dominava tudo, e Atenas, às ideias do judaísmo, né? Uhum. Uhum. Então, não é à toa que Jesus escolheu Paulo. Essa pessoa não sonhava pequeno, né? Ou seja, ele era o cara, faltava só um empurrãozinho, né? Só faltava um pouquinho da questão moral, abrir os olhos dele para essa questão moral. Outra coisa interessante para a gente ver, até agora, tudo que aconteceu com Gesiel é como se fosse um preparo, porque vamos lembrar que quando Gesiel
desencarna, depois de um tempo, o próprio Jesus é quem vem chamar a Gesiel, pedir a Gesiel que ajude a Paulo, porque as cartas de Paulo, elas são ditadas por Gesiel. Gesiel passa a ser, então, o mentor espiritual de Paulo, tá? É, Olha que interessante aqui, eu até frisei, né, uma frase que Paulo falou antes mesmo de todo esse acontecimento em Damasco, etc. Mas olha como ele já tinha a semente, o terreno estava preparado. Ele fala assim: o progresso de um homem, com a conversa com o Sadoc, ele fala: o progresso de um homem depende do seu próprio esforço. Ou seja, isso é bonito. Ele tem todas as ideias estão ali, está tudo muito bem correto, só precisa de um empurrãozinho assim, como um pastor, bom pastor que Jesus é, chega no momento que ele soltou o cachorro em cima de Paulo e disse: venha, né? Então tá. Aí eu vou ler só uma partezinha aqui de onde a gente parou, vou voltar um pouquinho, que ele fala assim na conversa com Sadoc, Paulo acrescenta: não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e propunho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Aqui ele está falando da Casa do Caminho, ele está fazendo uma crítica ao pessoal, né, aos apóstolos. Ele se julga uma pessoa, um doutor da lei, uma pessoa letrada, e aquele pessoal lá da Casa do Caminho, praticando as curas e tudo mais, são um bando de, conforme a ideia de Paulo, um bando de gente letrada, um bando de pobre, pessoas que não sabem o que fazem, estão apenas na base, agindo na base da histeria, né? O interessante é que nas escrituras sagradas, e Paulo sabia todas elas de cor, é que fala das curas, né? Os profetas curavam e tudo mais. Mas quando se trata dos apóstolos de Jesus, o pessoal do Sinédrio não volta na escritura, eles se atêm apenas ao fato, ele não se atém à cura, ele se atém apenas ao fato de que, como assim, uma pessoa não é um de nós, uma pessoa do povo, um pobre, né? Bom, e Paulo pensa da mesma maneira. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Ou seja, falsos taumaturgos está dizendo, né? Um bando de gente pobre, histérico e mentirosos. E aí Saulo diz, sem dúvida, respondeu Saulo. Então, veja só, que aqui ele fala que a Sadoc está falando, com as tuas prerrogativas de futuro rabino. Ele ainda não é rabino, ele é doutor da lei, e ele está pleiteando, então, um cargo no Sinédrio e futuramente ele será rabino. Mas ele jamais ele chega a ser rabino, tá? Porque antes de acontecer essa próxima etapa, acontece nas portas de Damasco. Bom, aí Saulo fala, sem dúvida, prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância. Imagina, Sinédrio tolerante, crucificou Jesus e ele está dizendo que é tolerante. Mas farei que todos os... Para a gente ver são nessas pequenas minúcias que Emmanuel diz exatamente, vai mostrando assim, pintando para a gente a personalidade de Paulo, um homem duro, né? Uma pessoa dura, ele é pão, pão, queijo, queijo. Até agora, a atitude cinética tem sido a máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. O negócio com ele é comeu não leu, escreveu não leu, o pau comeu. E quase solene concluía: quais os dias de pregação desse tal Estevão?
os sábados. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar os sandeus. Sandeus é, né, os doidos, né? Quando a gente fala assim, sandices, né? Sandeus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania. Mais uma vez, né? Tá dizendo, chamando um bando de doido, um bando de pobre. Ao lado das mazelas do próximo, mas ao contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Ou seja, Paulo se acha, né? Ele está achando que ele vai chegar lá na casa do caminho, vai ouvir o que o pobre Estevão tem a dizer, né? Ele vai achar que vai retrucar com algumas poucas palavras. E Paulo aqui, vale lembrar que ele é o cara assim da última palavra, né? Ele sempre tinha que dar a última palavra, porque ele estava sempre certo, imagina. Ele, conhecidíssimo como ele era, super letrado, super educado. Quem era Estevão? Um cara pobre, que ninguém sabia quem era, vivia vestido de andrajos, e ele, esse cara não tinha nenhuma condição de conversar de igual para igual com Paulo. Então aí a gente já começa a ver, perceber que vai ser uma baita de uma surpresa. Bom, ainda por longo tempo comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso, aqui é nessas horas que Emmanuel dá uma pincelada assim, diz assim, olha como ele era vaidoso. A biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope, ou seja, ele está indo para visitar a sua noiva, né? Está indo visitar a Abigail numa elegante biga, movida a dois cavalos brancos belíssimos. Imagina esse homem alto, bonito, né? Falante. Não tinha Abigail que não iria ceder. Mas o interessante aqui também, é outra coisa que me ocorre agora, Saulo, ele, se a gente parar para pensar, ele pegou duas provas duríssimas, né? A gente, às vezes, a grande maioria das pessoas pegam as provas o seguinte, ou é pobreza, né? Ou é riqueza, ou é poder. No caso de Saulo, ele tinha duas, gente, que ele nasceu de família rica, e ele, já nessa época, ele tinha um poder danado, porque, sabe, ele era um cara ali que estava na porta do Sinédrio, para ser um dos rabinos lá do Sinédrio. Ou seja, ele tinha muito poder dentro da sociedade judaica. E ele, como é que eu posso dizer? Ele renuncia aos dois. De vez em quando ele renuncia, ele renuncia mesmo, não olha ele para trás, né? Então, é uma personalidade que, cara, não é mole não, viu? Mais grosso que parede de igreja, como o pessoal fala lá no Nordeste. É... Bom, o sol ardente. Ano de 35, sol ardente significa verão, né? Mais ou menos. Então, por mês de meado do ano aí, junho, julho, agosto, o sol ardente, ele está indo de Jope, ele está indo de Jerusalém para Jope. É, a distância de Jerusalém para Jope é 65 quilômetros. Você imagina o que é você sair numa estradinha de terra todo santo dia, 65 quilômetros, para você ir visitar sua noiva e voltar, né? No sol ardente daquela região. O sol ardente,
alto ainda no horizonte, enchia o caminho com a sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca. Olha como ele estava apaixonado, né? Ao trote largo dos animais, que de quando em vez passavam a galopar. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal. Está falando do quê? Da corrida de bigas. Ou seja, o cara, ele era o tal, né? Ele era alto, bonito, forte, tinha dinheiro, ele tinha educação e ainda andava de bigas, né? O esporte dele era de bigas. É como se fosse assim, a Fórmula 1, né? De hoje. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal, ao gosto grego em que fora educado. Então, ele foi educado no grego, ele falava grego, então, porque ele foi educado no grego. Ele falava latim, porque a cidadania dele também era romana e ele tinha amplo acesso, né? Ele falava aramaico, ele era judeu. Ele falava hebraico, porque hebraico, o pessoal fala. Aramaico era a língua do povo, né, na rua. O hebraico era a língua que eles falavam dentro das sinagogas. Então, quem é que falava hebraico? Somente os letrados. No caso de Abigail e Gesiel, eles falavam hebraico porque os pais, principalmente a mãe, passou isso, mas não era todo mundo que falava hebraico. Bom, então, tão ao gosto grego em que for educado, graças à solicitude paterna. Olhos fixos nos cavalos, árdegos e velozes, vinham-lhe à mente as vitórias alcançadas, ou seja, era um cara que estava acostumado sempre, sempre a ganhar, né? E ele vai começar a tomar uma surra de Estevão, né? Luva de pelica nesse estilo. Então, vinham-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos na sua descuidosa adolescência. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Ou seja, aqui já está dando, Emmanuel está dando uma outra dica. Pessegueiros em flor, então significa que a gente está começando a sair do verão para entrar na primavera, né? Em torno, grandes plantações de legumes ao lado de tênue fio d'água, inteligentemente aproveitado em extenso horto. Ou seja, aqui também está falando que o pai adotivo de Abigail, Zacarias, ele trabalhou para caramba, né? Quando ele saiu lá de Corinto, meio que fugido e tal, havia perdido seu filho, que havia sido morto também pelos romanos. E ele chegou lá com sua esposa, que agora não me lembro o nome dela, e Abigail, e aí eles chegam aí para montar uma nova vida, né? E aí já está falando aqui, havia uma grande plantação de legume, Zacarias vendia os legumes, vendia também alguns animais para os sacrifícios, né? Lá das tradições judaicas. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa, Jerusalém, né? Onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura, de alto interesse nos mercados de Jerusalém. Tá vendo? Alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Então, por que que existia toda esse monte de plantação aí, essas criações, né? Por conta não apenas, lógico, das aldeias, né, ao redor de Jerusalém, mas também por conta das
tradições judaicas que praticavam essa questão dos sacrifícios, né? É, no livro Levíticos, tem lá uma listagem enorme para isso o sacrifício tal, para aquilo o sacrifício tal. Quando Jesus nasceu, Jesus e Maria oferecem sacrifício um casal de pombos, né? Um outro sacrifício também que a gente conhece, mas que pouca gente sabe que aquilo ali era uma das tradições judaicas, é o próprio filho, Abraão com seu próprio filho, né? Mas enfim, bom, era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth, isso mesmo. Ruth é a esposa de Zacarias. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço do homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores e, com isso, aproveitando toda a terra disponível. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades até que desembarcou em Cesareia, onde se lhe esgotaram os últimos recursos. Deixa eu parar de stop share. Os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram a conhecido patrício romano, grande proprietário na Samaria, e que lhe emprestou avultada soma, recomendando-lhe aquela zona de Jope, onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Ou seja, aquela propriedade não pertencia a Zacarias, foi arrendada, mas ele estava fazendo um ótimo trabalho porque a propriedade estava bem próspera, né? Zacarias aceitou o auxílio e tudo ia às mil maravilhas. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Embora distante de Jerusalém, tivera ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, distante de Jerusalém, 65 quilômetros, né? Sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Auxiliado por amigos influentes do estofo de Gamaliel, Gamaliel era quem? Gamaliel era o rabino que era o professor de Saulo, né? Mais tarde, do estofo de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo, tá vendo? Ele já tinha deixado de ser discípulo de Gamaliel para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça. Né? Então, aqui ele estava já assim, no creme de la creme, né? No topo. Pudera resgatar grande parte de sua dívida, ou seja, Zacarias, graças à ajuda de Gamaliel, do próprio Saulo, ele, através de seu próprio esforço, seu trabalho, arrematou parte de sua dívida, grande parte de sua dívida, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Ruth regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em quem encontrara a dedicada afeição de filha verdadeira. A irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços feminis na forja dos sofrimentos experimentados. A gracilidade do semblante e o negrume dos olhos haviam-se irmanado a um véu de formosa tristeza. Então, vale lembrar que, desde que eles foram separados, Abigail, quando começou o livro, Abigail estava com 18 anos.
e Estevão com 25. Então, já se passou mais ou menos um ano e alguma coisa. Abigail está aqui com o quê? Com 19 anos. E Paulo, quando começa no capítulo 4, fala que ele está por volta dos seus 30 anos, né? Ele está lá com 29, 30. E Abigail, nessa época, ela ainda tinha muita esperança de reencontrar. Ela nunca, jamais desistiu de tentar encontrar seu irmão. Ela pedia sempre a Zacarias, e depois, mais tarde, a gente vai ver que ela sempre vai pedir a Paulo que, através de sua influência, que ele também procure a seu irmão, né? Irmanando a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Destino esse que, verdade seja dita, foi muito dele, como é que se diz? Fomentado pelo ego do próprio pai deles, né? Porque não fosse aquela atitude de Jochedeb ou Yoredeb, como eles falam, de querer vingança, a justiça, ele acreditava em Deus e tudo mais, ele acreditava na justiça, mas na justiça terrena. E aí ele foi fazer o quê? Foi até a fogo na casa de Licínio Minúcio, né, do Romano. E aí deu no que deu, né? Deu ruim. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expediente nem esforços. Zacarias continuou procurando por Estevão, incumbindo a um fiel amigo da Acaia, região onde Corinto era uma das cidades, né? Fiel amigo da Acaia, de promover diligências em tal sentido. Apenas fora informado de que Gisiel havia sido levado quase a ferros para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis. Nada mais. Abigail instara novamente. E de Corinto vinham novas premissas, ou seja, Abigail continuava, né, pedir pelo irmão, e de Corinto vinham novas promessas dos amigos que prosseguiriam investigando nas rodas afeiçoadas a Licínio Minúcio, ou seja, amigos que iriam lá ver com o algoz o que havia sido feito de Estevão, mas vale ressaltar porque não ia dar em nada, porque ele sim, o Minúcio ele não sabia, né, o que foi que aconteceu depois que Estevão entrou na galera, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. E interessante, né? Vou mostrar aqui de novo o mapinha. Então, aqui está o mapinha, né? Eles estão aqui em Jope, que está a 65 quilômetros de Jerusalém, que está aqui pertinho, né? Mas, na verdade, Abigail e Gesiel vieram de cá. Então, eles estão procurando por Estevão aqui. Não ia dar para gente, não ia encontrar jamais. E ela estava aqui e Estevão aqui, né? Tão pertinhos, né? Então, é interessante como quando a gente pensa num amigo, uma amiga, ou sei lá, um parente, alguém, e essa pessoa vai e liga para a gente, né? Eles estavam, não havia celular, mas ambos estavam ligados, né? Porque ela lembrando sempre dele e ele estava bem próximo dela, né? Muito mais próximo do que ela imaginava. Então, nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido,
as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Foi Estevão quem evangelizou a irmã, né? Porque quando a mãe morreu, Abigail era muito jovem. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso, porque como é que eles se encontraram? Porque foi Tarso e Gamaliel, seu mentor, quem ajudou a Zacarias, né, a se estabelecer financeiramente lá em Jope. Então, desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Olha que coisa belíssima! Abigail não é, me arrepiei. Abigail não era, vamos dizer assim, tão elevada como Estevão, né? Mas Abigail aqui, Emmanuel está dizendo para a gente que Abigail, ela era uma profunda conhecedora de almas, porque embora Paulo não estivesse no mesmo nível de Estevão, mas ela conseguia ver a semelhança entre, entre ambos. Ambos eram determinados, temente a Deus, e de algum modo, embora a mente de Paulo fosse extremamente, né, assim, né, pão, pão, queijo, queijo, ele fosse um cara duro, etc., muito objetivo, determinado, mas ela via nele a mesma bondade, né? A mesma bondade do seu irmão, porque ambos igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Ela está dizendo aqui que ele era um cara honrado, ela enxergava isso nele, uma pessoa honrada, uma pessoa nobre. Contar-lhe-ia, Abigail contaria a ele, Estevão, que a afeição da sua alma era também entretecida de comentários religiosos e filosóficos, e não tinham conta as vezes em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com símbolos divinos dos escritos sagrados. Gente, Paulo estava lá nos seus 30 anos, um cara super estudado, um doutor da lei, já estava lá no topo da sociedade judaica. Ele não iria se interessar por uma pessoa qualquer, né? Então, olha o nível dos papos que ele tinha com a Abigail. Porque a Abigail, ela não foi nas mesmas escolas que ele, ela não frequentou os mesmos ambientes acadêmicos com ele, mas ao ver, ela conversava com ele, ó, de igual para igual, que foi fruto de quem? Estevão. Estevão que passou para ela aquilo que a mãe deles passou para ambos, mas na época ela era muito pequenininha, né? Então, assim, ela não era bestinha. Ela não era somente aquela doçura, aquela candura de olhos largos, negros, grandes e doces, né? Ela, ó, tinha tutano. Para, né, deixar um cara como Paulo apaixonado, ela tinha que ter tutano. Ela não podia ser uma pessoa de bater de frente, porque, né, o Paulo já tinha essa energia, né? Já era o macho Oxô. Ela não ia bater de frente, ela tinha tutano. Então vamos lá. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé que Gisiel, ó, aqui, ó, que Gisiel havia semeado em sua alma singela, ou seja, foi Gisiel quem, ou Estevão quem a evangelizou. Não era ele um homem excessivamente sentimental.
É Paulo. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dado às efusões dos carinhos que passam sem maior significação. Esse negócio de ficar muito meloso, esse negócio assim, não era com ele, não, sabe? Ele era um cara bem objetivo. Então, Emmanuel está pintando Paulo assim, bem, né, nu e cru para a gente. Mas compreender ali o espírito nobre e leal, ou seja, ali havia uma pessoa de valor, que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Gente, foi esse homem que Jesus foi lá com seu cajado, sua varinha, nas portas de Damasco, dizendo, sabe? Porque, e interessante, Abigail, ela tinha alma doce, tererê, tarará, mas ela enxergou tudo isso nele. Ele não era uma pessoa, Paulo não era um cara de meiguices, não era um cara todo de nhen, de, sabe? Não, ele era uma pessoa determinada, ele era uma pessoa firme, ele era uma pessoa ele podia ser até rude em alguns momentos, mas era uma pessoa nobre e isso ela sabia ver nele perfeitamente. O interessante é que aqui também está dizendo que ela não se enganava com quem ele era e nem ela imaginava que ela pudesse mudá-lo. Olha o que que hoje as mulheres fazem, né? Encontra o sujeito no namoro, ele é ótimo, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes, né? Mas no casamento, quem sabe? A gente muda. Ninguém muda em ninguém, né? E a Abigail aqui, ela estava enxergando Paulo exatamente como ele era, mas ela não tinha ilusões, né? De mudá-lo. Porque, na verdade, essas qualidades aqui, de pessoa, né, firme, leal, eram qualidades boas, precisavam apenas ser melhor direcionadas, né? Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas, tá vendo? Ela sabia exatamente quem era ele, nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração, essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso, só fazia o que queria, ninguém mandava nele, é sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Este era Paulo de Tarso. Suas concepções da lei não admitiam meio-termos. Comeu, não leu, gente, o pau, escreveu, não leu, o pau comeu. Sabia ordenar e desagradava-lhe. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio quase diário davam-lhe a conhecer o seu temperamento indômito, ou seja, temperamento que não se dobrava, indomável e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, em que uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Bom, já são 9h30, eu vou parar por aqui. Hoje a gente não leu muita coisa, porém, é importante a gente discutir bastante essa parte aqui, porque aqui Emmanuel está dizendo assim, com todas as letras, descrevendo de forma bem direitinha para a gente quem era a personalidade de Saulo de Tarso e por que que esse homem, assim, é muito provavelmente Saulo na encarnação dele, no planejamento encarnatório dele, ele sabia exatamente o que ele tinha de fazer, né? Só que quando chega aqui, a gente se distrai com uma coisa ou outra e a gente acaba indo por um caminho, às vezes, né? E guiando por outro caminho. Mas em Damasco, Jesus disse: venha. E é importante a gente saber, né? Quais foram os elementos de Saulo que estão indicando aqui por que que ele era um escolhido, por que que ele foi escolhido para fazer o que ele fez. Porque se a gente hoje está falando de Jesus, a gente deve
a Saulo de Tarso, a Paulo de Tarso. Porque foi Paulo de Tarso, enquanto Pedro e aquele pessoal ficou lá falando de Jesus, dos ensinamentos de Jesus para o pessoal, né, judeu, o pessoal do leste, foi Paulo de Tarso que saiu para o oeste, foi ensinar tudo isso aos gentios, né? Foi ensinar para a gente como a gente, né? Não somos judeus. E hoje, se o mundo ocidental conhece a Jesus, é por conta de Paulo de Tarso. Então, é essa a importância desse cara e de Estevão, que a Bíblia pouco fala, mas Estevão, grande mentor espiritual de Paulo de Tarso. Então, é importante a gente ver, falar bem sobre isso antes de a gente continuar, tá bom? Até mais, meninas. Até a próxima quinta-feira. É, Quarta-feira. boa Daqui a noite a 15 dias. Boa todos. noite a todos, viu? Boa Boa noite. noite. Beijo. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijo.